Renovação Carismática Católica de São Luís, do Maranhão, do Brasil e do mundo. Eu me chamo Ronald Silva, faço parte do grupo de oração Servos de Adonai, daqui da comunidade do Santa Cruz, Paróquia do Anil. Eu também faço parte do Ministério de Formação. Caríssimos irmãos, eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre como viver a espiritualidade da RCC. Porém, antes de começar essa rápida formação, peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos, eu estou aqui para falar com vocês sobre como viver a espiritualidade da renovação carismática. E primeiramente, meus irmãos, temos que perguntar o que é a espiritualidade. Então, como a espiritualidade da RCC molda o nosso comportamento, o nosso trato com as pessoas e também a nossa união com o divino. Então, vamos lá. Espiritualidade, meus irmãos, é uma forma particular, pode ser pessoal sua ou comunitária, de responder ao chamado de Deus. Já que Ele te chama para determinada vocação, essa vocação pode ser particular, pessoal, ou então pode ser em comunidade. E também como é que você pode colaborar com o plano de salvação. Ou ainda, é um modo específico de relacionar-se com Deus, com a igreja e com as pessoas. Então, desse relacionamento, meus irmãos, nasce a fraternidade e o serviço em prol do bem comum. E aí, antes de participar da renovação carismática, eu participava da Pastoral da Juventude, no movimento jovem voltado à espiritualidade franciscana, juventude franciscana. E esse carisma franciscano muito me encantou, inclusive São Francisco de Assis, que viveu há mais de 800 anos, mas mesmo assim, até hoje, atrai muitos jovens. Temos aqui, pertencente, próximo da gente, quem nos atende também são os irmãos do Coradim e, pelo menos uma vez no mês, todos os seminaristas do Coradim vêm para uma missa especial aqui chamada Missa do Benfeitor, e a gente tem uma grande alegria em receber esses nossos irmãos e percebemos em torno de 25 jovens em formação. É uma maravilha sempre estarmos com esses nossos irmãos. Com isso, meus irmãos, essa experiência com Deus, como do próprio de atender o chamado de Deus, é o modo próprio de atender o chamado de Deus, tanto no seu relacionamento divino, quanto no nosso campo missionário. E desse relacionamento, meus irmãos, nasce essa espiritualidade. Como eu dei o exemplo aqui da espiritualidade franciscana, mas temos também aí os vicentinos, temos aí a congregação mariana, e temos também outros movimentos aí da igreja, movimentos focolares, entre outros. E com isso, meus irmãos, a espiritualidade então se torna um facho luminoso a clarear a caminhada espiritual e temporal de quantos a acolham. E com isso, inclusive, no Catecismo da Igreja Católica, no número 2684, fala que as espiritualidades são guias indispensáveis para os fiéis, refletindo na sua rica diversidade, a pura e única luz do Espírito Santo. Olha só, meus irmãos, que profundidade é essa definição do nosso catecismo, da nossa igreja. É lindo, Quer dizer, são guias indispensáveis, Então, cada fraternidade, meus irmãos, cada espiritualidade da nossa igreja, que é uma das características, por isso que eu digo que ela é muito rica, porque nós temos diversas fraternidades que têm a sua característica espiritual. E assim temos as nossas características também, a característica do nosso movimento. E aí estamos falando justamente da primeira parte da nossa apostila de formação, meus irmãos, a identidade da renovação carismática. E essa identidade fala o quê? Que no primeiro tema
sobre a nossa identidade, nós temos 3 características. É como se fosse o DNA da renovação carismática, na qual a primeira é o batismo no Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo, meus irmãos. A prática do carismas é uma segunda característica e a terceira é as formas de vida comunitária. Então, meus irmãos, o conceito da RCC é muito mais abrangente, né? Entre elas eu destaco a característica trinitária, porque ela fundamenta-se, ela funda-se na Santíssima Trindade, no nosso Deus uno e trino. Ela também tem uma experiência pentecostal, ela tem um antecedente histórico, que foi justamente os primeiros apóstolos que o Espírito Santo desceu sobre eles, na qual o Senhor Jesus mesmo falou que era necessário ele partir para que o Espírito Santo fosse enviado. E foi enviado lá narrado nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Temos também, meus irmãos, o reavivamento sacramental. Quantas vezes nós entramos na fila da comunhão e fomos de uma maneira displicente receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes também, muitas vezes nós rejeitamos o sacramento da confissão e a gente percebe que boa parte dos irmãos que estão na fila da confissão participam da renovação carismática. Isso por quê? Porque houve esse reavivamento, houve esse chamado para que a pessoa pudesse voltar verdadeiramente à igreja através do sacramento da confissão. Temos aí também quantos irmãos participam que vão se casar, o foco deles é fazer com que haja santificação do seu matrimônio, da sua esposa e da sua família. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso saber que todos nós estamos focados na santificação do nosso relacionamento. Inclusive, eu sou casado há 16 anos, tenho uma filha de 15 anos de idade, Ana Débora, e o Luiz Davi, de 4 anos de idade. E temos também essa consciência do poder e da ação do Espírito Santo, né? Então essa consciência, meus irmãos, nos faz abrir o coração para receber do Senhor uma convicção de que tudo, absolutamente tudo, está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também essa docilidade ao Espírito Santo, fazendo com que nas nossas orações, na oração em línguas, logo em seguida nós possamos receber, o chamado, nós possamos receber a mensagem que vem do Espírito Santo para as nossas vidas. E temos também, meus irmãos, a prática dos carismas. Entretanto, meus irmãos, nós sabemos que estamos no momento atual vivendo no confinamento, no isolamento social, em que as atividades da igreja estão suspensas e com isso, suspensas temporariamente, vai voltar. Sabemos que por conta disso daí é uma necessidade para que o coronavírus não avance na nossa sociedade. Então, como podemos viver nesse período de isolamento social a nossa espiritualidade? Porque não temos missa, não temos o sacramento da confissão, não temos a comunhão, não temos adoração, não temos a reunião de oração, não temos o núcleo de oração. Então, como é que nós podemos viver esse momento de espiritualidade? Meus irmãos, em primeiro lugar, nesse período de privação, de isolamento social, nós temos que intensificar a nossa oração pessoal e temos que também sobre a oração pessoal inicialmente. Quantas vezes, meus irmãos, aqui em casa mesmo, cada um tinha o seu horário de rezar o seu texto de modo particular. E hoje, quando dá 6 horas da tarde, o que acontece? Todo mundo se reúne para as suas atividades e vamos lá fazer a nossa oração em casa. Quer dizer, hoje em dia a gente não está na igreja, mas cada casa hoje em dia é uma igreja particular, é uma igreja doméstica. Isso daí é uma maravilha, uma bênção de Deus nas nossas vidas. E podemos também, meus irmãos, intensificar os nossos estudos. Que tal estudar nossas apostilas de formação? Nós temos aí no total 11. Que tal estudar a apostila de perseverança, que tem 2 volumes? Que tal estudar os documentos da igreja, que aí é muito vasto? Que tal estudar as Sagradas Escrituras? E nesse isolamento, meus irmãos, então podemos intensificar essa intimidade com o Senhor produzindo frutos, meus irmãos. Olha só que interessante. E isso daí me faz lembrar o tema da RCC de 2015, que foi: se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 25.
E nesse mesmo capítulo de Gálatas, meus irmãos, no versículo 22, tem aqui justamente a relação dos frutos do Espírito Santo. E que são quais? Caridade, meus irmãos. No tempo de Quaresma, né, falar de caridade, temos que tocar no nosso coração, ainda mais nessa situação que o povo está vivendo, os mais humildes, os mais necessitados. Então temos que ter essa parada, temos que olhar para as pessoas, para os nossos irmãos ao redor de nós, e se eles porventura estiverem passando necessidade, que nós possamos ter esse coração caridoso, que possamos também, meus irmãos, ter essa alegria, essa paz, né? Um carismático, meus irmãos, é uma pessoa que o lugar onde chega, onde põe os pés, é uma presença agradável, né? É uma presença que traz paz, que traz alegria, né? Outros frutos do Espírito Santo é a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Que tal então, meus irmãos, nesse tempo de isolamento social, fazemos com que esses frutos cada vez mais se fortaleçam na nossa vida como carismático? Que tal fazermos aí das nossas orações, pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que cada vez mais faça com que esses frutos reavivem em nossas vidas. Caríssimos irmãos, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos vocês, a paz de nosso Senhor e o amor de Maria. E finalizamos esse nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.